Olá, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador, convidando a você para conhecer as histórias e os ensinos do Evangelho à luz dos princípios que formam o Espiritismo. Toda quinta-feira, 5 da tarde, estamos aqui ao vivo e esperando por você, porque você pode participar, pode enviar a sua mensagem, fazer seu comentário ou enviar uma pergunta através tanto do YouTube quanto do Facebook da Web Rádio Cristo Consolador. Não deixe, portanto, de participar. Nós rogamos aqui ao nosso Mestre Jesus que abençoe a todos nós e que possamos, até o final, estarmos aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor. Aliás, o amor é o tema que abre o nosso programa hoje, porque nós vamos falar, dentro da pedagogia de Jesus, justamente sobre o amor no processo de aprendizagem. Vamos continuar o estudo do Sermão da Montanha, destacando o ensino de Jesus, que a nossa mão esquerda não deve fazer, não deve saber o que faz a nossa mão direita. E vamos depois continuar a vida e obra de Paulo de Tarso. E hoje iniciamos a segunda viagem de Paulo de Tarso para a divulgação do Evangelho. Tudo isso aqui em O Evangelho em Espírito e Verdade, pela Web Rádio Cristo Consolador. Bem, vamos então continuar o nosso estudo sobre Jesus, o maior educador da humanidade, e dentro do contexto do processo de aprendizagem. E trazemos aqui para nós, desta feita, o amor como base da educação. Aliás, já estamos vendo aqui a primeira participação, o Ricardo Oliveira. Boa tarde, muita luz. Uma boa tarde, muita luz a você também, Ricardo. O amor, então, é a base da educação. E Jesus deixou isso muito claro. Mas, primeiramente, nós precisamos saber o que seja o amor. Vamos, então, saber isso. Amor é sentimento, é uma disposição afetiva para com outro ser. Amor não se confunde com o sexo, com a sexualidade, porque a sexualidade é energia e ela deve estar a serviço do sentimento e não do instinto biológico. Muitas vezes confundimos o amor com o sexo. Aliás, basta olharmos as nossas mídias para vermos isso. E damos origem, portanto, a vários dramas na vida, com alta dose de desgaste emocional e relacional, tanto para nós quanto para os outros. Então, vamos separar as coisas. Amor é sentimento. Opa, perdão, desculpe, mas vamos dar continuidade aqui. Amor é sentimento, sexo é energia, mas essa energia, ela precisa ser vitalizada e direcionada pelo sentimento, que é o amor. Bem, sabendo que amor é sentimento, acima de tudo, o que nós temos que fazer, então? Significa que nós precisamos ter disposição afetiva profunda, saída realmente do fundo da alma para com outro ser. E isso só acontece entre nós, os seres humanos, porque somos espíritos presentemente reencarnados. O amor, como sentimento, é a base da educação. E vamos lembrar aqui, todos nós, seres humanos, todos nós somos dotados de sentimento, como potencial divino, desde o ato da nossa criação por Deus. Claro que esse sentimento, em cada um, está num determinado grau de desenvolvimento. Daí as diferenças. Mas é o amor que vibra em todo o universo. É o amor que rege a lei divina. E, portanto, o amor tem que ser a base da educação. Quem faz um estudo
bem, aliás, interessante a esse respeito, é um médico e educador brasileiro, não espírita, que é Augusto Cury. Ele tem uma obra importante para nós espíritas lermos também, que é o livro O Mestre dos Mestres. Ele vai falar sobre essa questão do amor e Jesus. Vou passar então a palavra a Augusto Cury, abrindo aspas. Um bom mestre possui eloquência, mas um excelente mestre possui mais do que isso. Possui a capacidade de surpreender seus alunos, instigar-lhes a inteligência. Um bom mestre transmite o conhecimento com dedicação, enquanto um excelente mestre estimula a arte de pensar. Um bom mestre procura pelos seus alunos porque quer educá-los, mas um excelente mestre lhes inspira tanto a inteligência que é procurado e apreciado por eles. Um bom mestre é valorizado e lembrado durante o tempo de escola, enquanto um excelente mestre jamais é esquecido, marcando para sempre a história dos seus alunos. Cristo instigava a inteligência daqueles que conviviam com ele. Ele os inspirava na formação de engenheiros do pensamento. Não apenas seus pensamentos marcaram a história dos seus íntimos, mas também os gestos e os momentos de silêncio foram tão eloquentes que modificaram a trajetória da vida deles. Fechando aspas, estas são palavras de Augusto Cury no livro O Mestre dos Mestres, falando então de Jesus enquanto mestre, aquele que toca o profundo da alma dos seus alunos, dos seus discípulos, aquele que faz com que eles saibam pensar. Não é simplesmente aquele que entrega o conhecimento pronto. E Jesus marcava profundamente os seus educandos, fossem os seus discípulos diretos, aqueles que o acompanharam vão se tornar apóstolos, e todos aqueles que ouviram os seus discursos e tiveram a oportunidade de conversar com ele. Muito bem. Então, Jesus também deixou claro que o amor é a chave do progresso, é a chave para a conquista do reino dos céus, ou seja, da felicidade futura. Mateus, o evangelista, ele vai transcrever no capítulo 22, versículos 34 a 40 do seu evangelho, o diálogo entre um fariseu e Jesus. Quando o doutor da lei, o fariseu, indaga: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Sem se abalarem com firmeza, Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E fazendo pequena pausa, continuou: E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele fecha dizendo: esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, ele lembra o amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, o amor. O amor sempre como base, sempre, essencialmente o amor. Por isso, o educador João Henrique Pestalozzi, que viveu de 1746 a 1827, ele entendia, nas suas definições sobre a educação, que o amor é o eterno fundamento da educação. Aliás, uma frase belíssima, que precisa ser muito meditada. Vamos passar agora a palavra a um autor espírita, que, aliás, marcou bastante o espiritismo com as suas obras, que é Leon Denis. Leon Denis aborda o amor no livro
O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 25 desse livro. Então, vou passar a palavra a esse que é considerado um dos maiores apóstolos do Espiritismo. Abrindo aspas. Princípio da vida universal, o amor fornece à alma, em suas manifestações mais elevadas e mais puras, aquela intensidade de irradiação que reconforta, vivifica tudo à volta dela. É através dele que a alma se sente estreitamente ligada à potência divina, foco ardente de toda a vida, de todo o amor. Acima de tudo, é preciso amar, pois, sem o amor, a vontade e o saber ficariam incompletos e, muitas vezes, estéreis. O amor esclarece-os, fecunda-os, centuplica seus recursos. Não se trata, neste caso, do amor que contempla sem agir, mas daquele que se dedica a difundir o bem e a verdade no mundo. A todas as interrogações do homem, às suas hesitações, a seus temores, às suas blasfêmias, uma forte voz, potente e misteriosa, responde: aprende a amar. O amor é o ápice de tudo, o alvo de tudo, o objetivo de tudo. Das alturas, se desdobra e se estende incessantemente sobre o universo a imensa rede de amor, tecida em ouro e em luz. Amar é o segredo da felicidade. Em uma palavra, o amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. Seu calor provocará o derretimento do gelo da dúvida, do egoísmo, do ódio. Enternecerá os corações mais duros e mais refratários. Fechando aspas, palavras então de Leon Denis, no capítulo 25 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Você que está acompanhando o nosso programa deve estar pensando que nós estamos aí com algum tipo de interferência no áudio, mas estamos transmitindo aqui da cidade do Rio de Janeiro e, neste momento, está caindo uma verdadeira tempestade. Então, se você está ouvindo todo o ruído de fundo, é a chuva, né, que está realmente bastante forte, ventando muito, e estamos aqui, claro, com a esperança que não tenhamos uma queda da energia elétrica e da internet para prosseguirmos aqui o nosso programa. Muito bem, esse amor de que nos fala Leon Denis é o amor que deve desenvolver o educador para melhor desempenhar a sua magistral tarefa de ser orientador dos espíritos que reencarnam e estão passando pela infância. O amor é a base. Por isso, Jesus falava do amor. Por isso, ele veio nos trazer a lei de amor. Então, à luz agora do Espiritismo, nós compreendemos o quanto o amor é importante, o quanto ele precisa ser trabalhado. Nós vamos continuar esta conversa na próxima semana, nosso próximo programa, quando vamos ver a aplicação prática desse amor no entendimento do Espiritismo no campo da educação. Já fica aqui o convite para você estar conosco na próxima quinta-feira, 5 da tarde, aqui na Web Rádio Cristo Consolador. Estaremos ao vivo, programa transmitido tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Aliás, você ainda não enviou a sua mensagem? Aproveita aí o YouTube ou o Facebook, envie aí a sua mensagem, dê o seu boa tarde. E se você tiver alguma dúvida, faça também a sua pergunta, que estaremos aqui com a doutrina espírita para responder. Pois bem, vamos agora então
dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do Sermão da Montanha. Lembrando que temos no Sermão da Montanha um ensino prático, profundo, esclarecedor, espiritual do nosso Mestre Jesus. Daí a importância de estudar o conteúdo do Sermão da Montanha. E nós estamos utilizando, basicamente, 2 autores espíritas para fazer esse estudo. Richard Simonetti, no livro A Voz do Monte, e Rodolfo Caligares, no livro O Sermão da Montanha. Hoje, nós vamos destacar do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4, a famosa passagem de não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Mas vamos ler esses versículos lá no Evangelho para bem situarmos este ensino do nosso Mestre Jesus. Diz então Mateus: Jesus, no Sermão da Montanha, dirigindo-se à multidão, disse: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, recompensa não recebereis do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmolas, não mandeis tocar a trombeta à vossa frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo que esses já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, a fim de que a esmola fique secreta, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, estas são as palavras de Jesus transcritas por Mateus e que fazem parte do Sermão da Montanha. Vou passar aqui a palavra, primeiramente, ao Richard Simonetti, no livro A Voz do Monte. Ele faz considerações bem importantes e reflexivas. Vamos ao texto do nosso Richard Simonetti, abrindo aspas. É ponto pacífico que o móvel das ações humanas, no atual estágio evolutivo, chama-se egoísmo. As nossas iniciativas, em qualquer setor de atividade, geralmente são inspiradas no propósito fundamental de atender a nós mesmos. No campo profissional, por exemplo, muitos escolhem sua atividade baseando-se em pesquisas no mercado de trabalho sem motivação de ordem vocacional, sem a mais leve intenção de servir. Observam apenas as possibilidades financeiras. Qual o melhor funcionário? Aquele que ama seu trabalho. Como amá-lo, se sua opção foi de ordem pecuniária e não vocacional? Muitos chegam a detestar o que fazem. Por isso, na maior parte das vezes, o funcionário dedicado é simplesmente aquele que deseja progredir na profissão, ciente de que chegar mais cedo e sair mais tarde, demonstrando interesse, é uma forma de fazer média. Seu empenho profissional, cuidadosamente exibido, torna-se para ele um meio de atingir seus objetivos, os escalões mais altos da organização a que está vinculado. Ante o casamento, a primeira preocupação do homem: ela vai cuidar bem da casa? Será boa cozinheira? A preocupação da mulher: ele será carinhoso comigo? Vai entender-me? Sempre o interesse pessoal determinando o comportamento, fazendo as indagações, orientando as preferências. Fechando aspas. Nós, então, estamos vendo aqui a palavra de Richard Simonetti. E ele tem razão. Nós estamos assistindo, na atualidade, as pessoas ainda
muito egoístas, as pessoas voltadas muito para si mesmas e, quando muito, para seus amigos e grupos de interesse. As pessoas estão vivendo o aqui e agora e procurando se exibir para serem notadas. Daí, então, nós temos hoje em dia os chamados influenciadores, os youtubers e assim por diante, normalmente muito jovens, mas todos eles esquecem que não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a humildade e o trabalho no bem, sem olhar a quem. Isso é que é mais importante. Vou agora passar a palavra ao Rodolfo Caligares, que no seu livro O Sermão da Montanha também faz colocações que são do nosso interesse conhecê-las para refletir sobre elas, sobre essa questão de não saber a mão esquerda o que faz a mão direita. Diz então o nosso Rodolfo Caligares, abrindo aspas, como ressalta do texto evangélico, há duas maneiras bem distintas de fazer boas obras. Uma ditada pelo orgulho, outra inspirada pela caridade. Aquela fortemente impregnada do espírito farisaico, que consiste em aparentar virtudes inexistentes, em exaltar a própria personalidade. Esta, calcada na sinceridade e na compaixão pelos sofredores, sem outro objetivo senão fazer o bem pelo amor ao bem. Aquela, ligada ao orgulho, visando a compensações, como a consideração e aos louvores da sociedade. Esta, ligada ao bem, buscando apenas a alegria íntima do cumprimento de um dever. Os fariseus do passado, quando se dirigiam ao templo ou saíam à rua para distribuir esmolas, faziam-se preceder por arautos que lhes anunciavam a presença com estridentes toques de trombeta. Utilizavam-se desse meio para se fazerem notados pelo povo e adquirirem fama de santos, quando, na realidade, o que abundava neles era a hipocrisia e não a piedade. Fechando aspas, essas foram palavras de Rodolfo Caligares. E ele tem razão, porque esse ainda é o nosso quadro e em grande escala. Até fazemos o bem, desde que sejamos notados, desde que tenhamos recompensas. E normalmente estamos pensando em recompensas de ordem material, seja a notoriedade social, ganhar um cargo público que nos dê autoridade e assim por diante. Ou, como era o caso lá dos fariseus, de sermos considerados verdadeiros santos. Caridade não é isso. Por isso Jesus nos recomenda: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. A caridade procura o infortúnio. A caridade procura a aflição. A caridade procura a pobreza. A caridade procura a injustiça para ajudar, para auxiliar. E nós espíritas sabemos muito bem disso, porque é nosso lema: fora da caridade não há salvação. Mas a caridade, ela não precisa ser trombeteada, ela não precisa ser mostrada através das redes sociais, não precisa ser mostrada através de um vídeo que gravamos para publicar no YouTube, para mostrar que ajudamos para cá, que ajudamos para lá. Nada disso importa a Deus. O que importa a Deus é que a caridade esteja sendo feita do fundo do coração, com desprendimento, sem olhar a quem, portanto, sem nenhum tipo de preconceito ou discriminação, e sem esperar
nenhum tipo de retribuição, nem mesmo o obrigado por parte de quem está recebendo o nosso auxílio. Caridade significa o amor em ação. E é isso, então, que nós temos que fazer à luz do Espiritismo e do Evangelho. Por isso, Rodolfo Carigares, no final do seu texto, vai nos dizer, abrindo aspas a ele, quando soubermos agir sobre os impulsos generosos do coração, por verdadeiro altruísmo, quando formos capazes de servir e passar, sem esperar sequer uma palavrinha de gratidão, então, sim, estaremos desenvolvendo nosso Cristo interno e, sintonizados com o Pai Celestial, onde quer que estejamos, viveremos permanentemente na mais perfeita tranquilidade de alma, gozando a gloriosa e inenarrável felicidade de ser bom. Fechando aspas, são as palavras do nosso Rodolfo Carigares, nos fazendo aqui um convite, não é mesmo? A amar, a fazer o bem, estando sempre com Jesus. O nosso Richard Simonetti, que utilizamos aqui no início, também finaliza o seu texto com um alerta para todos nós, ao mesmo tempo um alento. Abrindo aspas, toda ação generosa, para ser autêntica, deve ser um ato do coração, de si mesma. E o coração trabalha em silêncio, escondido dentro do peito. Começamos a agir como filhos verdadeiros de Deus quando nossa dedicação ao semelhante se faça, não porque queiramos ganhar o céu, a graça de uma cura, a solução de um problema, não porque pretendamos o apreço público, mas por sentirmos um pouco de piedade, um pouco de comiseração pelas misérias alheias. Então, seremos capazes de dar sem que a mão esquerda tome conhecimento do que faz a direita. Isto é, de forma tão espontânea que nem tenhamos consciência de que estamos sendo bons. Fechando aspas, essas são as palavras de Richard Simonetti no seu texto no livro A Voz do Monte. Fica então aqui para todos nós esse convite de sermos humildes, bondosos, fazendo a caridade sem esperar recompensa, sem esperar retribuição, seguindo os passos do nosso Mestre Jesus, nesse ensino que ele nos trouxe no Sermão da Montanha e que Mateus, o evangelista, coligiu e publicou no seu Evangelho. E agora, nós vamos ver um exemplo, é isso mesmo, um exemplo de quem entendeu esse ensino de Jesus. Porque está na hora de passarmos para a vida e obra de Paulo de Tarso. E nós estamos aqui no programa fazendo o acompanhamento do livro Paulo, um homem em Cristo, autoria de Rui Kremer, uma obra publicada pela Federação Espírita Brasileira e que está surgindo aí agora na sua tela. Aqui está o livro Paulo, um homem em Cristo. E nós já estudamos a primeira viagem de divulgação do Evangelho realizada por Paulo e Barnabé. Retornamos com eles para Antioquia, fomos com eles para Jerusalém, para a famosa reunião na Casa do Caminho com os discípulos de Jesus. Fizemos a viagem com Paulo e demais companheiros de retorno a Antioquia, a igreja cristã. E agora, nós vamos, então, acompanhar Paulo de Tarso na sua segunda viagem. A segunda viagem foi extensa.
E, portanto, nós vamos tratar dessa segunda viagem de divulgação do Evangelho em 2 programas, hoje e na próxima quinta-feira. Fique ligado, não perca. Mas, se você não puder acompanhar aqui ao vivo, na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, não se preocupe, porque o vídeo do programa fica disponível no YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Vá lá depois e assista. Pois bem, Paulo vai receber dos amigos espirituais a inspiração, no meio do trajeto da segunda viagem, para ir para a Macedônia. A Macedônia, se você não sabe, fica no continente europeu. Ou seja, os espíritos superiores indicam a ele que estava na hora de levar a mensagem do Evangelho aos povos da Europa. Mas vamos conhecer essa história, que antes dele ir para a Macedônia, tem toda uma parte aqui da viagem. Para preencher a lacuna deixada por Barnabé, porque na segunda viagem Paulo não leva Barnabé, Barnabé vai com João Marcos para Chipre, Paulo tomou como companheiro Silas, o médium da igreja de Jerusalém. Os historiadores creem que Silas tenha tido a cidadania romana, o que, considerando seu nome latino de Silvanus, nos leva a admitir não ser ele originário da Judéia, ou, se o era, tinha se familiarizado muito com os gentios, ou seja, as outras gentes, os não-judeus. Vamos começar a apreciação da segunda viagem missionária que Paulo e Silas iniciaram após terem sido recomendados pelos irmãos às graças de Deus. Fizeram a viagem por terra, rumando para o norte, através da planície de Antioquia. Atravessaram o Amanos pelas chamadas Portas Sírias. Depois, contornando o fundo do Golfo de Issos, transpuseram o ramo setentrional do Amanos, pelas conhecidas Portas Amânidas, para chegar à Cilícia e à cidade natal de Paulo, ou seja, Tarso. A viagem não se fez sem grandes dificuldades, exigindo dos viajantes enorme cota de esforço. Logo, Silas adaptar-se-ia aos métodos de trabalho de Paulo e entregava-se às tarefas com boa vontade e desassombro, enriquecendo-se de dons espirituais. A boa nova foi semeada ao longo do trajeto. Homens simples, soldados romanos, caravaneiros ou escravos recebiam as luzes do Evangelho que lhes caíam nas almas, como bênçãos reconfortantes. Muitos pediam para transcrever certos trechos das anotações de Levi. Lembrando aqui que Levi é Mateus. Paulo levava consigo os ditos do Senhor, que haviam sido escritos por Mateus, ou que mais lhes falavam aos sentimentos, e assim o Evangelho ia sendo paulatinamente difundido. Durante o breve tempo que permaneceram na capital da Cilícia, o apóstolo distribuiu generosamente as alegrias do Evangelho. Fortalecido na fé e inteiramente renovado, Paulo reviveu os sítios de sua infância sem recolher desta visita qualquer resultado depressivo. Vencendo nova etapa da viagem, os missionários passaram as portas cilicianas, nos desfiladeiros do Tauro, penetrando em território licaônio. Foram noites ao relento, sacrifícios e perigos de toda sorte, sobretudo dos malfeitores. Depois de vencer os rudes caminhos, chegaram a Derbe, onde Paulo foi saudado efusivamente pelos amigos que ali fizera quando de sua viagem anterior. Como se percebe desde logo, esta viagem será feita em sentido inverso à da primeira missão, entrando na região já visitada pela Porta dos Fundos. Os vanguardeiros do Evangelho chegaram a Derbe e daí passarão
sucessivamente, a Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Foram confortadoras as notícias de Timóteo, que se tornara um mancebo de excelentes qualidades, desdobrando-se nos serviços evangélicos. Já prestara à comunidade de Derbe inestimáveis serviços, disseminando curas e consolações. E sua pessoa era muito querida em todas as localidades daquela área geográfica. Paulo e Silas partiram para Listra com viva ansiedade. Paulo ardia por rever a família de Timóteo, pela qual foram recebidos com o mais vivo júbilo. Na tarde deste dia, Paulo abraçou o rapaz, que chegava da faina diária junto aos rebanhos. Pôde verificar a extensão de seus progressos e de suas conquistas espirituais. A comunidade listrense aumentara e mostrava-se rica de frutos. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, nos informa que Timóteo conseguira a conversão de 2 judeus muito influentes na administração pública, que se contavam entre os que tentaram lapidar Paulo em sua estadia anterior. À noite, reuniram-se os irmãos em concorrida assembleia, ocasião em que Paulo abordou o objetivo de sua viagem e os resultados da reunião de Jerusalém, fazendo apelo em benefício dos pobres da Igreja-mãe. Como ocorrera em Derbe, todos procuraram colaborar na conformidade de suas possibilidades. Numa oportunidade, a avó de Timóteo expressou sua disposição de ir para a Grécia com a filha, a fim de encontrar-se com os parentes de seu genro, já falecido, que reclamavam a sua presença. Lloyd achava oportuna a viagem, dado que seus recursos em Listra se esgotavam. Mostrou ainda desejo de consagrar Timóteo ao serviço de Jesus, solicitando pudesse incorporar-se à missão ora empreendida pelos visitantes. Ambos recebiam a sugestão com aprazimento, enquanto Timóteo exultava de alegria em poder incorporar-se à pequena caravana de Jesus. Ficou acertado que se encontrariam na cidade de Corinto, para onde partiram, desde logo, Lloyd e Eunice. Antes de retomarem a viagem, Silas aventou a hipótese da circuncisão de Timóteo, para que o jovem não fosse perturbado pelos judeus em suas tarefas apostólicas. Depois de pensar no assunto, Paulo concordou, crendo que assim o estaria desembaraçando de um sem número de dificuldades. Dias depois da circuncisão de Timóteo, os 3 rumaram para Icônio e Antioquia da Psídia, não sem antes visitarem todas as pequenas aldeias da região. Então, agora nós temos 3 fazendo a viagem: Paulo, Silas e Timóteo. Paulo tinha sobejas razões para estar muito satisfeito. Seus esforços com Barnabé tinham sido profícuos. A cada momento chegavam notícias confortadoras das igrejas anteriormente fundadas ou de novas comunidades cristãs que surgiam. Era a alegria do semeador, cujas sementes haviam caído em terra fértil. Com a visita à Antioquia da Psídia, terminava o reencontro com as comunidades já fundadas. Daqui para a frente, teriam que palmilhar novas terras. Mas Paulo ainda não tinha ideia clara do rumo a seguir. Pensou, então, dirigir-se para o oeste da Ásia Menor, ou seja, a província romana da Ásia, onde existiam belas e florescentes cidades, nas quais o cristianismo iria estabelecer, em breve, os seus centros. Orientações espirituais emanadas de Estevão, esse mesmo, o espírito Estevão, aquele jovem que foi lapidado a mando de Paulo de Tarso, fizeram a missão mudar de rumo, penetrando mais para o centro da península.
cujas províncias eram menos célebres e mais atrasadas. Atravessaram a Frígia Epiteta, passando provavelmente pelas cidades de Sinades e Aesanes, atingindo os confins da Mísia. Neste ponto, recomeçaram as indecisões. Paulo pensava continuar rumo norte, a fim de atingir a Bitínia, província às margens do Mar Negro, quando nova orientação espiritual lhe sugeriu alcançar o porto de Troade, ou Troas. Atravessaram, então, a Mísia, de ponta a ponta, e chegaram a Troade, ou Alexandria Troas, fundada por um general de Alexandre, importante porto, quase fronteiro à ilha de Tênedos, não longe do sítio da antiga Troia. Caio Júlio César teve, por um momento, o sonho romântico de transferir a sede do governo romano para aquele lugar, de sagradas recordações de seus ancestrais. Pois, segundo legenda imortalizada por Virgílio na Eneida, da destruição de Troia tinham conseguido escapar Enéas em um pugílio de bravos troianos, carregando consigo os tesouros de Príamo, a fim de fundar Roma. Augusto elevou a cidade à colônia de veteranos. Então, tivemos aqui uma parte sobre a mitologia romana. Troade era a porta extrema do continente. Acabava aqui a velha terra, que foi o primeiro campo de trabalho de Paulo. Foi nesta margem que morreu Aquiles, para que a Europa triunfasse, e na qual Alexandre desembarcou para que a Europa inscrevesse sua marca na Ásia. O grupo apostólico fez assim, de uma só vez, uma viagem de mais de 400 quilômetros, através de uma região pouco conhecida e que, por falta de colônias romanas e judaicas, não lhes ofereciam algumas facilidades de que comumente se utilizavam. Foi aí que Paulo teve a visão de um macedônio, facilmente reconhecível por sua clâmide e seu barrete muito alto, e de largas abas, que estende o braço e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Portanto, Paulo tem uma visão espiritual. Ele vê esse espírito que solicita, que roga a ele que vá para a Macedônia. Portanto, que atravesse o mar e vá para o continente europeu. O apóstolo compreende. E foi em Troade que Paulo reencontra Lucas. E eles vão se juntar. Lucas, médico, trabalhava no navio, mas ele pede licença e, como ele estava bem de vida, ele resolve financiar a viagem dos 4 para a Macedônia. Então, agora nós temos Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, juntos, rumando para a Macedônia. O pequeno grupo pegou de um navio e navegou para a ilha de Samotrácia, a ilha cantada por Homero, de onde Poseidon assistiu ao combate dos filhos de Príamo. Certamente passaram pelo menos uma noite na ilha, junto das pedras negras, debaixo das quais, segundo a mitologia, os cabiras, gênios do fogo, trabalham sem descanso nas forjas do Hefesto. Em pouco, atingiam a Macedônia. Após Lucas explicar-se exaustivamente e receber a permissão de afastar-se de suas funções no navio por um ano. A missão aportava em terras inteiramente novas, em pleno território europeu. A Macedônia era uma região áspera e rude, montanhosa, de quem os gregos tanto falavam como um país selvagem, até o dia que os macedônios saíram de suas terras para submeter a Grécia, impor-lhe disciplina e levá-la à glória com Filipe
e seu genial filho, Alexandre Magno. Logo que os romanos incorporaram a região, lá traçaram uma estrada excelente, que servia a seus fins comerciais e estratégicos, e que serviria aos vanguardeiros do Evangelho. Era a Via Egnácia, que vinha de Dirráquio, no Adriático, até a Macedônia. E aqui nós ficamos. Esta é a primeira parte da segunda viagem de Paulo de Tarso na divulgação do Evangelho. Portanto, agora ele, acompanhado de Timóteo, Silas e Lucas, vão pregar o Evangelho no Império Romano do Ocidente, em plena Europa. Mas essa história é para a próxima semana, a próxima edição do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Fica aqui o convite para que você possa, então, nos acompanhar na próxima edição do nosso programa. Vamos agora aproveitar os minutos finais para passarmos a palavra a você. Você que nos acompanha aqui através da web rádio Cristo Consolador. Você que envia sua mensagem. Você que nos envia uma pergunta sempre, de preferência ligada ao Evangelho e ao Espiritismo. E nós recebemos uma pergunta formulada pela Vanessa Reis, que é daqui mesmo, da cidade do Rio de Janeiro. E ela pergunta: é possível, através do Evangelho, ser feliz aqui na Terra? Vanessa, à luz do Espiritismo, nós temos o entendimento, como, aliás, Jesus também já havia anunciado, que a felicidade plena, a felicidade total, ela não é da Terra. Ela não é possível de ser encontrada e mantida aqui na Terra, que ainda é um mundo de expiações e provas, e, na sua quase totalidade, recebe ainda espíritos imperfeitos, que estão no processo de transição para o bem. Mas, se seguirmos as lições do Evangelho, nos moralizando, nos espiritualizando, realizando a caridade, ou seja, colocando o amor em ação, sempre com desprendimento, auxiliando o nosso próximo, podemos sim encontrar a felicidade relativa e o fortalecimento moral diante das provas e das expiações pelas quais nós ainda temos que passar e que são inerentes à condição humana da nossa sociedade. Porque com o Evangelho nós aprendemos a imortalidade da alma, a vida futura, o amor que vibra em nós. Nós aprendemos a humildade, a caridade, o desprendimento dos bens materiais. E então, não vamos ficar preocupados com as coisas de ordem terrena, porque sabemos que é dando que se recebe. É fazendo o bem que se encontra depois da morte a verdadeira felicidade. Mas com o coração em paz, com a consciência em paz, seguindo os ensinos morais do Evangelho, nós vamos, sim, poder viver felizes aqui na Terra. Então, isso não quer dizer que estejamos isentos de passar por aflições, sofrimentos, problemas de mil ordem, sejam de saúde, financeiros, familiares, etc. Porque nós estamos reencarnados, estamos aqui na Terra. E mesmo sendo espíritas, nós não estamos isentos. Cada um passa pelo que tem que passar.
Mas, com a sua fé alicerçada em Jesus, no Evangelho, tudo fica mais fácil. E quando vemos a mensagem do Espiritismo aprofundando o Evangelho e mostrando que a Terra pertencerá no futuro aos brandos e pacíficos, como anunciou Jesus, nós não teremos por que nos deixar abater, por que nos entristecer. Não haverá na nossa vida nenhum espaço para a depressão. E toda e qualquer tristeza será passageira e bem rápida. Porque de imediato estaremos caminhando, indo para a frente com toda a confiança como discípulos fiéis de Jesus, apóstolos do Evangelho. Nós acabamos de estudar a parte da vida e obra de Paulo de Tarso, um homem que se entregou a Jesus, um homem que apreendeu as lições do Evangelho e esqueceu de si mesmo, que empreendeu uma viagem de 400 quilômetros, parando em todas as vilas e cidades para pregar o Evangelho. Para termos uma comparação, 400 quilômetros é a distância entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, pela rodovia Presidente Dutra. Imagine-se fazendo isso a pé, tendo que atravessar vales, planícies, montanhas, parando aqui e ali para trabalhar e pregar o Evangelho. E fazendo essa viagem praticamente sem recursos. Mas, segundo o Atos dos Apóstolos, que faz parte do Novo Testamento, os companheiros nunca viram Paulo reclamar, nem desistir. Pelo contrário, tudo enfrentando em nome do Evangelho. E sempre feliz, sempre alegre, sempre fazendo o que precisava ser feito e incentivando os companheiros para terem também uma verdadeira fé. Então, minha querida Vanessa, sim, seguindo as lições do Evangelho, nós teremos a felicidade relativa que podemos ter aqui na Terra. Que façamos, então, esses esforços para nos melhorar e, em nos melhorando, podemos, então, sermos fiéis apóstolos do Evangelho, esclarecido à luz da doutrina espírita, que mostra que somos imortais, que a morte não existe, que há uma vida futura que nos aguarda e que nos recompensará por todo o bem que fizermos de coração. Bem, estamos aqui agora realmente nos minutinhos finais do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Estamos recebendo aqui o boa tarde da Evanice Cabral. Boa tarde a você também, Evanice. Paz em seu coração e a todos que nos acompanharam até este momento. Nós rogamos ao Mestre Jesus que nos abençoe, que possamos, aqui na Terra, continuarmos perseverantes, com toda a fé, semeando o amor ao próximo. Porque é o amor que vai nos redimir, é o amor que vai combater o egoísmo e o orgulho. Nós espíritas somos cristãos e não podemos esquecer de que Jesus é também a nossa base. Um grande abraço a você. Paz em sua vida. E até nosso próximo encontro, semana que vem, 5 da tarde, em transmissão pelo YouTube e pelo Facebook da Web Rádio Cristo Consolador.